Olá, galera! Estou aqui de novo. E aí, prontos para a correção dos exercícios sobre fungos? Vamos continuar? Então vamos, estou preparada. Bora lá? Então vamos lá. Continuamos então no exercício número 7. Lembrando que os 6 primeiros exercícios sobre protozoários e protozooses nós resolvemos num vídeo anterior, certo? Esse é o vídeo número 2 com a correção dos exercícios sobre fungos. Então vamos lá. Fungos crescem sobre alimentos formando colônias de várias colorações visíveis a olho nu, chamadas também de bolor ou mofo. Em um experimento, um meio de cultura à base de amido foi preparado sobre fervura e a seguir distribuído nos frascos de 1 a 4 nas seguintes condições. O primeiro tampado imediatamente, o segundo tampado depois de estar frio, o terceiro tampado depois de frio por plástico com furinhos e o quarto destampado. A pergunta é, em qual frasco, teoricamente, se espera que o maior número de colônias se desenvolva e por quê? Eu trouxe esses dois GIFs para a gente poder analisar. E esse primeiro, ele mostra o fungo liberando esporos, que é a principal forma de reprodução do fungo. O fungo libera muitos esporos que podem cair num substrato com muita matéria orgânica, que é propício para o seu crescimento e assim ele pode se desenvolver. No segundo, mostra o desenvolvimento de um fungo, na verdade, a parte reprodutiva de um fungo do grupo dos Basidiomycetos, né? Isso daqui é um micélio reprodutivo, para poder mostrar para vocês o desenvolvimento de um fungo numa região de matéria orgânica, propícia para o crescimento dele. Isso nos faz, então, chegar à conclusão de que o fungo vai crescer melhor no frasco número 4, totalmente destampado, porque assim vai permitir que os esporos de fungos diferentes caiam naquele substrato, naquele meio de cultura e possa crescer e se desenvolver, certo? A letra B pergunta, por que os fungos crescem sobre substratos orgânicos? É um trava-língua, né, gente? Gente, vocês viram que eu adorei esses GIFs, né? Eu achei um monte de GIFs legais de biologia. Depois dá uma olhadinha lá pra vocês verem. Jogue lá no Google, que vocês vão ver um monte de GIFs legais. E eu achei que enriquece as nossas aulas, né? Porque aí a gente dá pra ver o comportamento do ser vivo, mesmo que seja rapidinho, mas é muito legal, né? Eu gosto bastante. E aqui, então, nessa GIF parecida com aquela anterior que eu coloquei, mostra o crescimento do fungo, né? No caso, do basidiocarpo, que é essa estrutura reprodutiva do fungo. Mas, na verdade, o que eu quero mostrar mesmo é a parte da matéria orgânica. Isso daqui, gente, é um convite para fungos crescerem, né? Restos de folhas, então ele vai utilizar esses restos de folha para se alimentar, porque ele é heterotrófico, né? Então, por que eles crescem sob substratos orgânicos? Porque eles necessitam da matéria orgânica para se alimentar, já que eles são heterotróficos. Então, eles retiram os nutrientes que eles necessitam, a energia que necessitam para sobreviver dessa matéria orgânica. Certinho? Continuando. Exercício número 8. No processo de fabricação do pão, um ingrediente indispensável é o fermento, constituído por organismos anaeróbios facultativos. Anaeróbio facultativo por quê? Porque o anaeróbio não precisa do oxigênio, né? E facultativo porque ele pode ou não atuar, né, utilizando o gás oxigênio, certo? Que organismos formam fermento, aquele fermento biológico? Gente, aqui, ó, é uma foto, uma micrografia de leveduras, que são fungos utilizados na produção do fermento, né? Então, são fungos, os fermentos biológicos são fungos do tipo levedura, que são fungos unicelulares, certinho? Você sabia disso? Não precisa deixar de comer, viu, gente? É uma delícia. E por que o fermento faz o pão crescer? Olha que legal, gente, essa GIF. Eu adorei. Olha, tá mostrando como que o pão cresce. Por que ele cresce desse jeito? O que o fermento faz? Lá no exercício, na lista de exercícios, aliás, na lista de exercícios não. Na atividade teórica, no texto que eu passei para vocês, com alguns exercícios de leitura dirigida, eu sugeri que vocês fizessem um experimento com garrafa PET, com fermento, com açúcar, água morna, balão,
para que vocês pudessem ver a atuação do fermento e o balão ia inflar. Uma aluna fez até agora, gente. Aproveita, vai lá e faz. Né? Não deixa de fazer, não. É muito legal, é muito divertido. E o que acontece? Por que o balão infla? Por que a massa cresce? É o mesmo processo. É a fermentação. É o levedo, é o fungo fermentando o açúcar presente na massa. E nesse processo de fermentação, que é a fermentação alcoólica, ele libera um gás, que é o gás carbônico. Então é por isso que a massa cresce. As leveduras, elas fermentam o açúcar presente na massa e durante esse processo de fermentação ocorre a liberação de gás carbônico. Certinho? Próxima, exercício número 9 sobre líquens, hein? Muito legal. Considerando as relações entre os seres vivos, respondo, o que são líquens? Gente, aqui, para quem não lembra o que é líquen, essa fotinha aqui, ó, para mostrar, eles crescem principalmente, no nosso caso que é mais fácil visualizar, em troncos de árvores e de regiões onde não há muita poluição do ar, porque os líquens, eles são muito sensíveis à poluição e eles morrem. Então, se você está num local onde tem muitos líquens, você pode ter certeza que você está respirando um ar puro, tá bom? E essa segunda foto mostra no microscópio, né? Uma foto aumentada, para você visualizar a alga e o fungo. Como assim alga e fungo? Sim, o líquen é uma relação de dois seres vivos, de algas e fungos. Uma relação mútua, em que a sobrevivência deles depende um do outro. O fungo, aqui são as hifas do fungo, essa parte branca, eles envolvem a alga, que é essa verdinha, para proteger e fornecer água através da captação de umidade para a alga. E a alga, por ser fotossintetizante, ela fornece alimento para o fungo. Então essa relação é uma relação de interdependência mútua. E eles sobrevivem ajudando um ao outro. Então, essa é uma relação, é uma associação simbiótica, é um mutualismo que acontece entre fungo e alga, certo? E que tipo de relação ecológica? Nós já falamos, né? O tipo de relação ecológica é a simbiose. Essa foto eu trouxe porque eu gosto muito dela, para mostrar para vocês aqui, né, aonde estão sendo visualizados fungo com as suas hifas e as algas verdinhas aqui realizando fotossíntese para fornecer energia para o fungo e o fungo fornecer proteção e água para a sobrevivência das algas, certo? Então, é uma relação ecológica chamada simbiose, ok? Exercício 10. Fungos e bactérias têm sido considerados por muitos os vilões entre os seres vivos. Sabemos, entretanto, que ambos apresentam aspectos positivos e desempenham importantes funções ecológicas. Cite uma forma pela qual bactérias e fungos podem contribuir para a reciclagem de nutrientes minerais. Gente, os fungos e as bactérias são decompositores, são agentes decompositores de matéria orgânica morta ou restos de matéria orgânica, como fezes, urina, unha, pelo, enfim. Então, como que eles podem contribuir, né? Como que eles podem atuar na reciclagem da matéria? Eles decompõem a matéria orgânica, transformando-a em matéria inorgânica e devolvem os nutrientes para a natureza, certo? E um exemplo da conquista científica no combate a infecções que foi possível a partir da utilização de fungos. Já ouviram falar do antibiótico penicilina? Gente, a penicilina, ela é um fungo do gênero Penicillium. E foi descoberto meio que por acaso, no início lá do século XX. E foi uma conquista muito grande, porque foi um antibiótico que ajudou a combater muitas infecções, né? E é produzido por um fungo, certo? Então, a descoberta da penicilina foi a partir da descoberta de um fungo, certinho? Do Penicillium. Exercício número 11. Até algum tempo considerava-se que fungos e bactérias pertenciam ao reino vegetal. Vocês sabiam disso? Bactérias e fungos já foram considerados vegetais? Pois é, ainda bem que hoje já não é mais, né? Com o reconhecimento das diferenças entre os eucariotos e os procariotos, as bactérias foram separadas, mas os fungos permaneceram incluídos no reino vegetal ainda por um tempo.
Mais recentemente, porém, tornou-se claro que os organismos agrupados como fungos definitivamente não são plantas. Por isso foram retirados e hoje eles têm um reino só para eles. Muito legal, né? Apresente uma característica comum a bactérias e fungos que permitiu considerá-los como plantas. É uma característica em nível celular, gente. É a presença da parede celular. Tanto fungos quanto bactérias, fungos, bactérias e plantas possuem parede celular em suas células, certo? Olha lá, então é a existência da parede celular o que aproximava todos eles. Apresente uma característica de bactérias que demonstre elas serem pertencentes a um outro reino. E que reino é esse? Gente, a característica, crucial. As bactérias são procariontes. A célulazinha delas não possui uma membrana nuclear para poder organizar o núcleozinho e também não possuem organelas membranosas, como os eucariontes, que são todos os outros seres vivos. Por isso as bactérias têm um reino só para elas, que é o reino Monera, né? E duas características que diferem os fungos das plantas. Por que retiraram os fungos do reino das plantas? Porque os fungos são heterótrofos, as plantas são autótrofas fotossintetizantes. Outra característica é que os fungos armazenam energia em forma de glicogênio e as plantas em forma de amido. Quer uma terceira característica? Vou te dar uma terceira, apesar de pedir só duas, tá? Terceira característica, a parede celular, que nós falamos na letra A, dos fungos é de quitina e das plantas é de celulose. Então, são três características que diferem bem fungos de plantas, não é verdade? Por isso que eles estão em reinos diferentes, ok? Próxima pergunta, questão número 12. O reino fungi possui cerca de 70 mil espécies, entre elas fungos de importância ecológica e ou econômica. A letra A pede para explicar por que os fungos, juntamente com as bactérias heterotróficas, são ecologicamente tão importantes. Gente, nós falamos isso na questão anterior. Fungos e bactérias atuam como seres decompositores. Eu coloquei esse GIF aqui porque eu achei muito legal a atuação de bactérias e fungos decompondo um abacaxi. E nesse processo de decomposição, além deles obterem energia e nutrientes necessários para sua sobrevivência, eles devolvem para a natureza nutrientes inorgânicos que são necessários para a continuidade, para a reciclagem da matéria, certo? Então, fungos e bactérias atuam na decomposição da matéria orgânica, devolvendo nutrientes para a natureza, certo? Letra B. A letra B é muito interessante, olha só. Por que alguns fungos como Aspergillus flavus e o Aspergillus parasiticus, que crescem em sementes estocadas de milho, trigo e amendoim, são danosos à saúde humana mesmo depois do fungo ter sido eliminado dessas sementes? Por quê, gente? Porque esses fungos, o fungo do gênero Aspergillus, ele produz uma toxina que permanece nessas sementes e que, se forem ingeridas, podem provocar danos muito sérios à nossa saúde e à saúde de outros animais, como, por exemplo, desenvolver algum tipo de câncer, tá? Essa toxina, gente, ela é considerada ela recebe o nome de aflotoxina e ela é um tipo de micotoxina que causa o câncer. Gente, vocês estão ouvindo o cachorro? Liga não, tá? Vamos continuar a nossa aula, é porque eu tenho uns parceirinhos aqui do lado, né, que de vez em quando dão o ar da sua graça, tá bom? Então, só pra gente fechar. Então, essas sementes, mesmo depois do fungo ter sido eliminado, elas continuam contaminadas com a toxina, com a aflotoxina produzida pelo Aspergillus. E quando ingeridas, essas toxinas podem provocar sérios danos à nossa saúde, certinho? Cuidado na hora de comer amendoim, hein? Planta ou animal? Exercício 12, letra C. Os fungos não são nem uma coisa nem outra. Nós já falamos sobre isso, né? Cite uma característica dos fungos que se assemelha aos animais e outra que se assemelha às plantas. Legal, muito interessante essa questão. Característica que aproxima os fungos dos animais. Fungos e animais são heterotróficos, né? Fungos e animais armazenam glicogênio. Então, essas duas características aproximam bastante os animais dos fungos, ou os fungos dos animais, como preferir. Mas tem características que aproximam fungos de plantas também, não tem?
Nós já falamos sobre elas. É o quê? Possuem parede celular, né? Animais não têm parede celular. Outra questão interessante é que o ciclo reprodutivo de fungos e plantas é bem similar. É chamado de ciclo haplodiplobionte, em que eles passam por uma fase sexuada e outra fase assexuada, com a presença de células haploides e diploides. Certinho? Vamos continuar, tá quase acabando, estamos já no último exercício. Engana-se quem acha que uma salada com cogumelos é um prato vegetariano. De novo, comparando fungo com planta. Você já viu tanto que esse assunto é importante, né? Cientistas descobriram que as características genéticas dos fungos, categoria a qual pertencem os cogumelos, estão muito mais próximas dos animais do que dos vegetais. A novidade vem do 16º Congresso Internacional de Botânica em St. Louis, United States of America. Ó, meu inglês. Cite 3 características dos fungos que os tornam mais próximos de animais do que dos vegetais. Mais uma vez, a questão das características que aproximam, que distanciam fungos de animais, de vegetais, enfim. Só que aqui ele pede 3. 2 nós já sabemos, não já? Tanto animais quanto fungos são heterotróficos. Tanto animais quanto fungos armazenam glicogênio. E a terceira é interessantíssima. A terceira, gente, é porque a parede celular dos fungos é constituída de quitina, que é uma substância encontrada também nos artrópodes, no exoesqueleto dos artrópodes, que são animais invertebrados, como, por exemplo, os insetos, a barata, o mosquito. Então, a mesma substância encontrada na parede celular do fungo é encontrada no exoesqueleto de artrópodes, que são animais. Certinho? Muito legal essa questão, né? Fechamos! Corrigimos todos os exercícios de protozoários e fungos, tiramos as dúvidas, revemos o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido, espero ter contribuído com vocês. Eu tô adorando dar essas aulas remotas, gravando esses vídeos para vocês. Espero que esses vídeos estejam realmente ajudando vocês aí de casa. Se vocês tiverem sugestões, me mandem pra gente melhorar a qualidade, tá bom? A qualidade das nossas aulas, a qualidade dos nossos vídeos. Me mandem sugestões, me mandem dúvidas, vamos interagir, tá bom? Estou aguardando as atividades de vocês e tudo de bom, muita saúde, e eu já estou preparando as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem, estejam ansiosos para as próximas aulas, tá bom? Bye, bye, beijos, muita saúde, bom trabalho pra vocês e qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Tchau, tchau, beijo!